aí, a pandemia veio, né, no sentido intelectual, para eu entender, interpretar intelectualmente, para reforçar aquilo que eu fiz, a liquidez. Tudo muda constantemente, né? E nós, enquanto professores, professoras, docentes, educadores, educadoras, devemos o tempo todo nos reinventar e estar preparados para esse mundo líquido. E aí veio mais forte ainda, o que já tinha na tese, mas veio muito mais forte o que Bauman e Freire, se estivessem vivos hoje, pensariam, dialogariam, falariam, escreveriam sobre o que nós estamos vivendo no mundo, e especificamente em relação ao Brasil. E se Bauman e Freire se encontrassem? Se eles tivessem um encontro, um diálogo, presencial ou virtual, como seria esse diálogo? Do que eles tratariam? Quais os assuntos, os temas? Então, eu trabalhei isso na tese e trabalhei de forma mais eficiente, adaptada aos contextos da pandemia e os efeitos que dia a dia eu vivenciei com os meus alunos e alunas, com os meus colegas professores e professoras, nesses diálogos. Então, eu me permiti, por meio das narrativas ficcionais, que é uma metodologia que a gente usa de pesquisa, criar esse encontro, usando, né, como se Paulo Freire e Zygmunt Bauman tivessem encontrado, e usando referências, leituras, entrevistas, coisas que eles já tinham feito, escrito, analisado, para me embasar, para poder, de alguma maneira, levantar essas hipóteses, e tudo isso é referenciado para criar esse diálogo, essa conversa, esse encontro que não aconteceu. E chegar nessa ideia da educação varejista. Nem bancária, nem tanto libertadora, e sim, infelizmente, varejista, dentro de um mundo líquido, de uma sociedade líquida, consumista e etc. E entender as problemáticas dessa educação varejista. Coloco rapidamente aqui, em outro vídeo eu vou trabalhar de forma mais conceitual. Uma educação bancária, segundo Paulo Freire, é uma crítica, entender que é o que até hoje acontece na maior parte das escolas de diferentes níveis no Brasil, e incrivelmente não acontece em vários outros países, até porque Paulo Freire, no caso, é muito mais reconhecido fora do Brasil do que dentro do Brasil, e aplicado fora do que dentro, enfim. Mas a educação bancária é o seguinte: o aluno, a aluna é um recipiente vazio, e você, professor, você, professora, vai lá, deposita conteúdos. Pronto. Basicamente. Depois eu vou aprofundar mais um outro vídeo. Enquanto que a educação libertadora, não. Ela respeita, ela entende que o aluno, a aluna, o sujeito que está ali, tem uma leitura de mundo, tem repertório, tem experiências, independente do seu conjunto conceitual, de termos, de conhecimentos, enfim, ele tem coisas a oferecer, a ensinar e a aprender. Então, a educação libertadora, a educação transformadora, ela é muito mais humanista. Ela trabalha por meio do diálogo. É uma relação de igual para igual. Para que a gente possa, por exemplo, meu aluno e minha aluna está do outro lado da rua, eu, enquanto docente, eu atravesso essa rua para ir lá no lado que ele está, na calçada que ele está, entender qual é a perspectiva que ele está tendo, trocar ideias com ele e aos poucos mostrar para ele as outras ideias, outras possibilidades, para que ele gere autonomia, ela gere autonomia para criar a sua própria realidade, entender que isso é possível, desenvolver seus próprios recursos para isso. A questão é que eu fico me perguntando, será que com o que nós estamos vivendo hoje na política, na saúde, na economia, com a questão da violência, várias problemáticas sociais, preconceito, etc., muito mais exacerbado, o conservadorismo que Bauman, num dos seus livros, Retrotopia, já trabalhava, que Bauman faleceu em 2017, janeiro de 2017, então foi um dos últimos livros dele. Será que com tudo isso
Paulo Freire e Bauman teriam a mesma perspectiva em relação à educação, muito mais Paulo Freire como educador, né? Porque Bauman não era um educador, entretanto era um sociólogo, muitas vezes considerado filósofo, que se preocupava cada vez mais com a educação, se mostrava extremamente preocupado com ela em vários textos e teve inclusive um livro específico sobre isso, que também depois eu vou gravar outro vídeo falando, caso vocês queiram, anota aí que vocês querem. Enfim, então, dentro desse diálogo fictício que eu criei entre eles, baseado em vários registros e narrativas e histórias, né, eu arrisquei entender que talvez hoje a educação não seja tão bancária e sim varejista. O aluno e a aluna virão cliente, você, professor, um prestador de serviço, você, professor, uma prestadora de serviço, e existe toda uma dinâmica, e é preciso seduzir o cliente, é preciso encantar o cliente, persuadir o cliente. Isso nada tem a ver com educação. Isso nada tem a ver com uma formação de profissional e de cidadão e de cidadã. A educação é um processo inconclusivo. Porque o ser humano é inconclusivo, não tem uma conclusão, ele está em constante formação. Então, a minha preocupação com esse livro, a minha ideia com esse livro foi justamente trazer um alerta, propor hipóteses dentro desse diálogo e contar o meu percurso investigativo. Por isso que ele se divide em alguns capítulos, que depois eu vou apresentar para vocês, caso vocês tenham interesse, mas que conta um pouquinho da minha trajetória, as pessoas, quando que eu me interessei pela questão da liquidez, por que ela mexe tanto comigo, uma coisa leva a outra, a minha preocupação com aquilo que Bauman coloca como os refúgios humanos, que são os invisíveis da sociedade, aquilo que Paulo Freire considera como os oprimidos também, um tipo de oprimido. Então, quanto eu aprendo com essas pessoas, moradoras de rua, pessoas que vivem em condições indignas, condições de miséria, e que tem muito a ensinar e a aprender também. Tem direitos e obrigações como todo e qualquer cidadão ou cidadã. Também de outros autores que eu vou descobrindo no meio do caminho, como Hamid Rosa, Byung-Chul Han, que dialogavam com as ideias de ambos, né? Henry Giroux, que também como um forte defensor das ideias de Paulo Freire, hora ou outra era muito referenciado por Zygmunt Bauman, e hora ou outra também referenciava Bauman, inclusive nos seus textos, quando citava Paulo Freire e defendia Freire e trabalhou com Freire, né? Então, mostrei essa relação também das esposas, as duas esposas que Bauman teve, a primeira e a segunda mulher de Bauman e a primeira e a segunda mulher de Paulo Freire, e a importância delas nesses seus percursos formativos e emancipadores da filosofia, da sociologia e da educação, dos seus pensamentos. E me arrisquei a falar mais profundamente dessa educação varejista, esse termo que criei, e talvez uma pedagogia dos desmentalizados, da cegueira moral, da era da pós-verdade, fake news, e como até um pouquinho de neurociência, como isso implica de repente na formação do sujeito. E então, no final, eu trago algumas experiências antes e depois de pandemia, com os meus alunos e alunas, para a gente repensar a educação, que é extremamente necessária em tempos de pandemia e pós-pandemia. Então, é basicamente isso, né? Um percurso formativo, meu percurso como pesquisadora e a minha preocupação e a minha defesa pelo oprimido ou pelo refúgio humano, pela pessoa, pelo próximo, que assim como eu, assim como você, assim como ele e ela, merece gerar autonomia, entender que pode mudar a sua própria realidade. E vocês bem sabem, eu me chamo Mariana Domitila. Domitila não é à toa, é inspirado numa boliviana, reivindicadora, que lutou muito pelos direitos dos mineiros na Bolívia, que é a Domitila de Barros Xungara.
e que relatou a sua história no livro, que é Se Me Deixam Falar, Domitila, escrito por Moema Wieser. Então eu começo o livro contando essa relação, essa identificação que eu tenho com ela, que é o nome que os meus pais me deram. Então é mais ou menos isso. Meu objetivo com o livro é ajudar não só docentes, mas também alunos, alunas, líderes, né? Porque de alguma maneira os líderes na educação corporativa, eles também estão ali para ensinar e aprender, mas motivar pessoas a refletirem sobre suas próprias realidades e as realidades de outras pessoas e entenderem o que elas podem fazer para transformar suas próprias realidades e principalmente ajudar outras pessoas por meio da educação, por meio da conscientização, a se autotransformarem e transformarem nas suas realidades. Porque a quietude, o quietismo, o pensar é assim mesmo, é assim, sempre foi assim, sempre será, não é o caminho que eu acredito. Eu acredito no caminho do questionamento, da pergunta, da ação, reflexão. Então é refletir e agir, agir e refletir, entender por que estou fazendo aquilo, do diálogo. E é isso que eu gostaria de compartilhar com todos e todas vocês e saber o que vocês pensam a respeito. E aguardem, teremos mais novidades, mais filhos literários por aí, aprofundando algumas partes e mais parcerias. Mais uma vez agradeço imensamente a todos os parceiros, a editora Pontes, que pela qualidade do livro, a revisora, né, que é a Vera Bonilla, que fez um excelente trabalho, e a toda a minha família, meu irmão que criou a capa do livro, que me ajudou na estratégia inovadora de lançamento, e ao meu pai, assim como a minha mãe, que me despertaram, me mostraram por meio de muito exemplo o que é ser e estar um professor, uma professora humanista, que vê o outro como ser humano e não como um objeto, não como um recipiente vazio. Então, além deles, outros colegas, amigos, professores e professoras, alunos e alunas, pessoas e personagens do caminho da vida. Muito obrigada e até breve. Gostaria de saber o que vocês pensam a respeito. E em breve o livro estará à venda e com um projeto aí mais beneficente que a gente vai explicar aos poucos. Muito obrigada, fico à disposição e foi um prazer compartilhar um pouquinho da minha história, do meu filho literário, mais um, com vocês. Um super beijo.